mergulhamos no terror dos pontos de inflexão, a constatação de que a Terra está à beira de um colapso irreversível. Se os cortes de emissões falharem, se a Amazônia sucumbir e a AMOC parar, o que resta para a humanidade? A resposta é tão audaciosa quanto perigosa: a geoengenharia. Não se trata mais de parar de poluir, mas de manipular ativamente o clima da Terra para nos salvar de nós mesmos. O projeto mais extremo, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, é a gestão da radiação solar, ou SRM. A ideia é simples e chocante. Criaram um escudo solar injetando bilhões de partículas refletoras na atmosfera para desviar os raios do Sol, resfriando o planeta artificialmente. É o nosso plano B secreto, mas também a nossa cartada mais arriscada. Para entender essa loucura controlada, precisamos olhar para a natureza. Em 1991, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção, lançando milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera. O resultado? O planeta esfriou por cerca de 2 anos. A SRM busca replicar esse efeito vulcânico artificialmente, usando aviões especializados, balões gigantes ou até mesmo artilharia para disparar sulfato ou carbonato de cálcio a cerca de 20 quilômetros de altura, transformando o céu em um gigantesco espelho difuso. Isso poderia teoricamente compensar o aquecimento de forma rápida e barata. Você conseguiu resolver esse mistério? A mente curiosa alerta: o que funciona na teoria pode ser uma catástrofe na prática. A geoengenharia solar é um dilema que pode nos levar à salvação ou a um novo nível de inferno climático. O primeiro grande risco é o risco de choque de terminação. Imagine que a Terra se acostume com o escudo solar por décadas e as temperaturas caiam. Se, por algum motivo, uma guerra, uma crise econômica ou um tratado geopolítico, a injeção de partículas for interrompida abruptamente, o calor que estava sendo represado pela poluição voltaria de forma instantânea e avassaladora, aquecendo o planeta em 10 anos, o que deveria levar um século. As consequências para a agricultura global seriam catastróficas. Você se sentiria seguro vivendo em um planeta onde o clima é controlado por uma tecnologia que pode falhar a qualquer momento? Deixe sua opinião sincera nos comentários. O perigo não para por aí. Os cientistas alertam que manipular a luz solar pode ter efeitos secundários devastadores. Embora resfrie a temperatura média, a geoengenharia não resolve o problema principal: o excesso de CO2 na atmosfera. E o que o excesso de CO2 faz? Ele causa a acidificação dos oceanos, ou seja, continuaríamos destruindo os recifes de coral, um dos pontos de inflexão que exploramos, mesmo que o ar estivesse mais frio. Seria como tomar um remédio para a febre sem tratar a infecção. Além disso, a injeção de aerosóis pode desviar os padrões de chuva em todo o mundo. Simulações mostram que a geoengenharia poderia, por exemplo, levar a secas devastadoras na África ou a uma redução crítica nas monções asiáticas, das quais centenas de milhões de pessoas dependem para a agricultura e a segurança alimentar. Não existe um botão que funcione perfeitamente para todos. O que salva um país pode condenar outro. Isso nos leva ao mais explosivo dos riscos: a geoengenharia geopolítica. Se a geoengenharia funcionar, quem detém o controle? Seria a ONU, um único país rico, ou uma corporação? Um país poderia ser tentado a usar a tecnologia para otimizar seu próprio clima, desviando furacões ou garantindo chuva, mas, involuntariamente ou intencionalmente, causando seca em um país vizinho. Esse é o cenário temido das guerras climáticas, onde o clima se torna a arma de destruição em massa definitiva. Mais de 500 cientistas já assinaram um documento pedindo que a ONU proíba o uso de tecnologias de gestão de radiação solar antes que ela se torne um novo e irreversível elemento de instabilidade global. Diante do risco de guerras climáticas, você acha que a geoengenharia deveria ser totalmente banida ou somente controlada pela ONU? Se você está chocado com a audacidade e o perigo desse plano,
é porque a ciência, no desespero, está buscando soluções extremas. Se você valoriza esse tipo de análise profunda e factual, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. É assim que a mente curiosa continua a desvendar os grandes mistérios e dilemas do nosso planeta. Inscreva-se agora para não perder nossa jornada. Apesar do alto risco da SRM, existem formas menos dramáticas de geoengenharia que já estão sendo implementadas. A remoção de CO2 da atmosfera, por exemplo, através de reflorestamento maciço ou o uso de máquinas de captura direta do ar, DAC. Essas são caras e lentas, mas resolvem a raiz do problema: tirar o carbono excedente da atmosfera. Mas a verdade brutal é que a ciência está dividida. Muitos acreditam que, dada a iminência dos pontos de inflexão, a geoengenharia solar pode ser a única opção de resfriamento de emergência, apesar de seus riscos. É como acionar um freio de emergência defeituoso, perigoso, mas talvez necessário para evitar uma colisão. O dilema é ético, científico e existencial. Estaremos trocando um desastre lento e certo por um desastre rápido e incerto? O conhecimento dessa tecnologia muda tudo. Ela nos dá poder e uma responsabilidade que a humanidade nunca teve antes. Se um ponto de inflexão, como o colapso da MOC, fosse confirmado como iminente, você apoiaria o uso da geoengenharia solar como último recurso? A discussão ética sobre a geoengenharia vai muito além da falha técnica. Ela toca no conceito de risco moral. O que é o risco moral? É a ideia de que, ao desenvolvermos e validarmos uma solução de emergência como a SRM, inadvertidamente damos aos países e às grandes corporações uma desculpa para continuar poluindo. Por que investir bilhões na transição energética cara e complexa se podemos simplesmente injetar pó no céu? A geoengenharia corre o risco de se tornar uma muleta psicológica para a inação, adiando as verdadeiras mudanças estruturais necessárias para salvar o planeta. Esse é o maior perigo ético. Cientistas como o Dr. Alan Robock, um dos maiores críticos, apontam para a assimetria de poder. Os países mais ricos, que têm a tecnologia para injetar aerosóis, são também os maiores emissores históricos. Se um desses países decide unilateralmente dimerizar o Sol, as consequências, secas e chuvas caóticas, seriam sentidas desproporcionalmente pelos países mais pobres do Hemisfério Sul, que têm pouca voz na decisão e pouca capacidade de adaptação aos novos extremos. O que começa como ciência, termina como injustiça climática global. Apesar de todas essas críticas, a pesquisa não parou. Pequenos experimentos em escala já foram realizados em diferentes partes do mundo, às vezes de forma controversa e sem o devido aviso. Isso mostra que a tecnologia não é apenas um sonho de ficção científica, mas sim uma realidade incipiente. A grande questão agora é: quem vai regular essa caixa de Pandora? O IPCC, no seu último relatório, foi claro. A geoengenharia não pode substituir a redução de emissões, mas, dada a urgência dos tipping points, ela se tornou um tema de pesquisa inadiável. Precisamos saber exatamente o que acontecerá se formos forçados a usá-la. Toda a população deve ter consciência do clima que nos afetam e ter o direito de escolher o que fazemos para reverter as escolhas do consumismo excessivo. Não falta somente tecnologia eficiente, mas um trabalho em equipe global onde toda a população se torna responsável em aprender e colaborar coletivamente com a saúde do planeta Terra. É uma corrida contra o tempo, onde a humanidade está em uma encruzilhada. Ou cortamos drasticamente as emissões e evitamos os tipping points, ou apostamos nossa sorte em uma tecnologia radical que pode criar novos e incontroláveis desastres. Vivemos em um mundo de extremos e a ciência nos deu o mapa dos riscos. A mente curiosa está aqui para traduzir o complexo em urgente e o invisível em real. Que a sua curiosidade seja a força motriz para a ação, porque o céu que nos protege pode ser o céu que nos manipula. E falando em risco global, no nosso próximo episódio vamos mergulhar no coração do nosso planeta, o núcleo da Terra. Por que ele está mudando de direção e o que isso pode significar para o nosso escudo protetor, o campo magnético? Acompanhe a Mente Curiosa na próxima sexta-feira.